Olá, como vamos? Estamos aqui com o Desinquieto de número 12 para falar de ponto de ataque. O que é o ponto de ataque? Nós tínhamos falado aqui na vez passada dos pontos de virada. E eu tinha falado que há pontos de virada que são estruturantes da história. O que é a história? A história é uma situação inicial equilibrada, onde há uma quebra do equilíbrio, estabelece-se uma crise, essa crise evolui, se desenvolve na forma de uma série de conflitos, de combates, etc., até que algo acontece e as partes em conflito, lembra, protagonista versus antagonista, uma das duas adquire uma vantagem decisiva. E com essa vantagem decisiva, vira o jogo, e virando o jogo, sai vencedora no conflito. Muito bem. Depois que essa parte se torna vencedora, o mundo se reorganiza em função dela, das determinações produzidas por ela. Isso que eu falei é um resumo dos 3 momentos das histórias. Esses 3 momentos das histórias, eles podem vir na ordem, fora da ordem, etc. De qualquer forma, o ponto de ataque é o lugar que fica na passagem entre o equilíbrio inicial e o desequilíbrio que gera o conflito. O ponto de ataque é exatamente o acontecimento ou evento que gira a história noutra direção e produz o desequilíbrio que leva ao conflito. Então veja bem, tudo da história será determinado pelo ponto de ataque. A natureza desse ponto de ataque é decisivo, tanto para o estilo como para a linguagem do filme que você vai fazer. A gente já viu que uma narrativa é uma sucessão de eventos encadeados no tempo, um depois do outro, e interligados por um nexo causal, quer dizer, o acontecimento anterior gera o acontecimento posterior. Isso é que é o nexo causal, um causa o outro. Muito bem, isso se chama ligação de causa e efeito. E aí, vamos pensar no seguinte, nessa progressão dos 3 momentos da história, em que o ponto de ataque vai estar ali entre o equilíbrio e o desequilíbrio, vamos prestar atenção no que é que vem antes do ponto de ataque. Sabe o que é? É o primeiro ato. O primeiro ato é talvez o mais importante, o mais desafiador para o talento narrativo de um contador de história. Porque o primeiro ato é que estabelece o mundo como ele é. Um mundo ao qual o leitor, o espectador deverá se afeiçoar, ele deverá se encantar por este mundo. Para que quando o ponto de ataque aconteça, que é uma reviravolta nas coisas, que vai determinar uma mudança de fortuna, como já falamos antes, o espectador vai se sentir num estado de perda, porque perdeu aquele mundo encantado, aquele mundo pelo qual se encantou, que foi descrito lá no primeiro ato. Então, o ponto de ataque, ele pode surgir de várias maneiras. Por exemplo, ele pode acontecer por alguma coisa, em decorrência de alguma coisa que aconteceu até antes da história começar. Veja aquelas histórias no Nordeste tem muitos contos de vinganças de pessoas que perderam parentes assassinados por um membro de uma outra família, e isso fica na herança, e aí o filho se sente na obrigação de vingar a morte do pai e tal. Isso tem muitas histórias a esse respeito aí no imaginário, no ficcionário, né, da coisa nordestina brasileira, por exemplo, mas isso tem em vários lugares do mundo. Então, esse ponto de ataque seria um ponto de ataque produzido, não pelo acaso, mas pela necessidade, por uma coisa anterior ao início da história. Mas o ponto de ataque pode também ser gerado no interior dos acontecimentos do primeiro ato. E isso é uma coisa muito importante da gente considerar, porque isso dá uma liberdade ao criador. O ponto de ataque pode ser produto do mero acaso. O que quer dizer ser produto do acaso? Ser um acidente. Ser produto de uma coisa não prevista, não necessária dentro da história.
cai um raio, mata uma pessoa, cai um raio, destrói uma coisa, desaba um edifício, acontece uma batida de carros. Um acidente deflagra o conflito, cria sentimentos, cria a necessidade de alguém fazer alguma coisa para reparar aquilo que o acidente destruiu ou destrói. Então, esse ponto de ataque, ele pode ou não ser consequência da necessidade. Isso é muito importante ter isso em mente se você vai pensar em produzir uma história. Mas tem uma outra coisa à qual temos que prestar atenção. A história como um todo, ela tem uma tal quantidade de elementos e de elementos com funções diferentes dentro da estrutura, que se você muda um detalhe em algum lugar da história, provavelmente você vai ter que retocar a história inteira para ficar harmônico com aquilo que você fez lá. Uma história de ficção é muito parecida, tem muitas conexões internas que são parecidas com a linguagem da música. Eu não sou músico, não posso falar aqui como um músico, mas na música você tem ritmo, harmonia, tal, e você tem um sistema de interdependências dentro dos componentes do que é a linguagem musical, do que são os elementos expressivos da linguagem musical, ritmo, harmonia, melodia e tal. E se você mexe numa coisa, você termina tendo que mexer nas outras. Então, esse ponto de virada, que é o ponto de ataque, ele é decisivo para toda a história que você vai contar. Ele faz a passagem entre o primeiro e o segundo ato, e tudo que vem depois será a consequência do ponto de ataque. Por isso é que ele é estruturante da história. Até agora a gente falou das histórias como tendo um conflito principal, porque realmente ela tem um conflito principal. Isso não quer dizer que ela não tenha conflitos secundários. É comum, por exemplo, um filme de detetive, uma história de detetive, o romance policial está aí, é encantador, é fascinante ler histórias policiais, tanto ler como assistir os filmes. Você sempre tem uma história de crime, ou de assassinato, ou de investigação, ou de alguma coisa. E ao lado disso você tem a presença da figura do personagem detetive, tem a figura do personagem antagonista, que é quem comete o crime ou quem está sendo investigado, e você tem personagens que entram no meio da história, como por exemplo a secretária do detetive ou a mulher do cara que morreu, que vai pedir a investigação e tal. E você tem um enredo secundário. Isso na linguagem técnica se chama plot secundário. O plot é o conflito. É o que arma que tem um protagonista, um antagonista, tem um tema principal em disputa e tal. Isso é um plot. As histórias, em geral, têm 2, 3 plots. As novelas de televisão têm centenas de plots ali dentro. Cada plot tem a sua estrutura, com princípio, meio e fim. Cada plot repete a estrutura da história principal. Quer dizer, ela tem um personagem que é encarregado da ação, é o motor da ação, é o que vai fazer alguma coisa, tem um antagonismo dentro daquilo. Existem até histórias que são chamadas de multiplot. Nós vamos falar disso mais tarde, de plots e multiplots. Por enquanto, vamos nos apegar à estrutura desse enredo principal, que é deflagrado pelo ponto de ataque. O ponto de ataque vai conduzir a uma figura lá no final da história que chama clímax, que eu vou falar no próximo vídeo da gente. Vamos fazer aqui, para concluir hoje isso, vamos terminar fazendo um exercício de imaginação com pontos de ataque. Você tem um mundo normal, tal, como um sujeito equilibrado, normal, dentro da lei, dentro da ordem, dentro da família, dentro da relação de emprego e tal, e por alguma razão esse sujeito está armado, surge uma situação qualquer em que ele é obrigado a dar um tiro num outro sujeito, mata o outro sujeito. Imagina a história que surge desse ponto de ataque. Esse ponto de ataque é o ponto de partida de toda uma história que vai ser contada a partir daí. Ou um sujeito que está indo de casa para o trabalho ou está levando a família para passear tal, e entra num acidente de trânsito, derrapa o carro,
e atropela ou atinge uma outra pessoa e essa outra pessoa é gravemente ferida e precisa de hospital, precisa de tratamento e há todo um envolvimento aí na coisa. Imagine a história que este acidente inicial provocaria, né? Ou um outro tipo de ponto de ataque. Uma pessoa que de repente conhece outra pessoa, se encanta profundamente pela outra pessoa e estabelece para si uma dependência afetiva da outra pessoa. E isso também gera toda uma outra história de uma tentativa de busca, de assédio, de conquista, de uma série de formas que podem gerar toda uma complicação e se a outra pessoa já tem uma relação anterior e aí cria-se uma disputa, etc. Quer dizer, é fácil imaginar contextos que produzam histórias dessa ordem. Mas vamos pensar o seguinte, nada disso é automático e nada disso acontece somente porque estas formulazinhas combinam ou se configuram como eficazes. Na verdade, a gente nunca pode perder de vista o público-alvo, o efeito desejado e aquilo de que a gente está falando. Quer dizer, o tema do filme, o conteúdo principal do filme. O conteúdo não manda. Quem manda é a relação entre conteúdo, efeito e público-alvo. Isso gera o estilo e isso vai gerar o filme que a gente vai fazer. Chegamos aqui num ponto que eu acho que precisamos parar, vamos refletir sobre isso, assista filmes e preste atenção nos pontos de ataque dos filmes. E no próximo vamos falar de outro ponto de virada estruturante, que é o clímax, que é tão ou mais importante ainda do que o ponto de ataque. Até lá, um abraço.